Não é complicado, não. Vamos aqui. Deixa eu ver. Deixa eu fazer uma baguncinha boa. Vou permitir. Cláudio. Espera aí. Deixa eu trazer para cá. E deixa eu trazer aqui. Legal. Então, deixa eu apresentar aqui. Pedro. Pedro levantou a mão. Fala, Pedro. Ele disse que o professor está muito bonito hoje. Quem falou? Quem falou? Pedro. Fala, Pedro. Pô, eu estou feliz de ver vocês aí na escola. Olha, Dani, quem está aí? Quem está na escola, levanta a mão. Levanta a mão só para ver quem está aí. Vocês estão em quantos? Jamile. Aí, Elizabeth. Poxa, que coisa, que show. Espera aí. Deixa eu fazer rapidinho. Quem sabe eu consigo sair rápido aqui para aí. Vamos ver. Vamos lá. Vamos fazer o entendimento. Onde é que está aqui a apresentação? Apresentar. Tela inteira. Aí. Está aparecendo para vocês? Não. Agora sim. Apareceu a bagunça aí? Aqui. Qual? Vamos começar da 13.1 aqui. Aqui é 13.1. Vamos ver. Exercício proposto, lei de homem para... Está gravando? Não está gravando, não, né? Eu botei para gravar? Está gravando. Então, vamos lá. Olha aqui. O circuito, o que ele pede? Gente, ele pede uma coisa interessante. Olha, considera o circuito do lado. Qual que é o circuito do lado? Irmão, o quê? Uma impedância, Z, onde eu aplico uma tensão. Esse tiozinho aqui não é o professor velho, não, tá? Esse tiozinho aqui é o símbolo de corrente alternada, senoidal. Então, eu aplico uma tensão, eu aplico aqui, se eu apliquei uma tensão, fechei um circuito, vai aparecer uma corrente. Por quê? Quem definiu? O homem. Ah, o homem definiu? Definiu. Só que o homem falou que V, cadê? V igual a R vezes I. Mas no meu caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho o quê? Numa impedância. Se eu fechei, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Se é um capacitor, se é um indutor, não sei. Ele bota aqui com um símbolo daqui, um V com um pontinho, porque ele falou, isso aqui é um sinal que varia, que não é uma corrente contínua. Eu vou ter automaticamente, fechei o circuito, vai aparecer um I. Só que esse I, eu vou usar o mesmo conceito. V, se eu usar ele em módulo, né? Vai ser igual o I em módulo, entendeu? Vezes quem? O Z. O Z complexo. Tá? Então, isso pela lei de Ohm. Então, o que eu vejo, gente? Só que eu estou observando, quando eu peguei, vocês lembram lá, se eu apliquei num circuito que ele é indutivo, se ele é indutivo, ele aparece o quê? A corrente vai estar atrasada da tensão. Por que atrasada? Deixa eu falar. Eu tenho um sinal, ó, a tensão está aqui, tá? O V, em função do tempo. O que eu tenho a tensão? Está alternado, mais, menos. Só que quando eu vou aplicar, se é num indutor, o indutor tem a propriedade do seguinte, de atrasar a corrente. A corrente, o que ela vai ser? Imagine que começa a crescer, começa a variar. O que acontece? Eu começo a botar uma corrente, ele começa a variar aqui. Cria um ímã. Começa a ter um campo aqui. Tá certo? Um campo. À medida que ele vai crescer, ele vai resistindo, até que chega num ponto que ele ultrapassa, ou seja,
ele começa a resistir até passar a corrente. Então, demora um tempo para começar a corrente. Vamos botar, essa corrente, ela demora um tempo. Ó, um tempo, tá? Um T1, por exemplo. Tá? Um Tzinho. Um intervalo de tempo, um delta T. Um intervalo de tempo até começar a corrente. Só que a corrente, o que vai acontecer? Ela vem. Olha aqui, esse aqui é o I. Esse aqui é o V. Você concorda comigo que primeiro aconteceu, na escala de tempo, primeiro aconteceu a tensão, depois aconteceu a corrente? Então, esse fenômeno aqui fala que uma defasagem. Ou seja, defasagem, ou seja, está deslocada no tempo. Está deslocada no tempo. Pô, deslocado? Porque um acontece, daí um certo tempo vai acontecer o outro. Só que para nós, no intervalo de tempo aqui, o que ele fala? Ah, quantos segundos? Sei lá. T segundos. É um delta T segundos. Mas, meu irmão, só que eu sei que o sinal alternado, deixa eu botar aqui um branco. Sinal alternado, o que eu tenho? Eu tenho aqui, imagine que eu vou ter um vetor, né? Eu vou ter aqui um sinal. Aqui eu tenho a tensão, aqui o T. Imagine, e pode ser para corrente também. Você concorda que ele tem uma função cíclica, que é uma volta de circunferência. O motor não gira no círculo. Então, imagine que eu vou começar do instante T igual a zero. Tá? Vamos botar aqui o azul. A minha tensão, T igual a zero, eu vou falar que ele vai estar aqui. Tá certo? T igual a zero. T igual a zero, quanto vale a tensão aqui, gente? Não vale zero? No instante, T igual a zero. T igual a zero está na horizontal, tá? Mas só que é o seguinte, daí a pouco, passou o que ele vai acontecer? Ele vai girar nesse sentido. O que é isso aqui? Velocidade angular. Ele vai girar em torno do eixo, né? Em torno do eixo. Então, essa minha tensão, concorda que ele vai estar em determinados pontos. Eu vou ter, por exemplo, quando ele chegar aqui, T1. T1, o que vai acontecer? Qual que vai ser a tensão? Eu não vou ter que projetar para cá? V1. Você concorda comigo? Em que instante, no tempo T1, ele não girou um ângulo aqui? Isso aqui eu chamo de um ângulo de fase. Ou aqui também é chamado de φ, em grego, né? Ó, φ. Isso aqui é fase. Gente, eu posso usar alfa? Pode. Eu posso usar beta? Pode. Mas normalmente, para indicar fase, eu uso esse φ. Ou eu posso usar teta também. Teta é tudo ângulo, tudo nomenclatura. Então, no instante t igual a 1, no instante T1, t igual a 1, no T1, ele vai estar no ângulo φ. Tá bem. Mas o que aconteceu? Você concorda comigo que, no caso do indutor puro, ele deslocou um certo tempo. Mas esse certo tempo para nós aqui, meu amigo, a hora que ele venceu, teoricamente, quando chegar aqui, é que começa a aparecer uma corrente. Só que a corrente vai começar a aparecer do zero. 90 graus para indutor. 90 graus para frente. Então, é como se eu tivesse aqui o seguinte. A relação V igual alguma coisa Z vezes I, essa relação aqui vai ter um módulo, ele vai estar com um ângulo de menos 90 graus, por quê? Aqui. Isso aqui vai ser um módulo, um valor fixo, de 90 graus. Por que menos 90 graus?
Porque se eu pegar aqui, quem está querendo entrar? Leonardo. Olha aqui, você concorda comigo que se eu peguei, de certa forma, no tempo t igual a 0, eu vou trazer esse negócio para trás. Então, imagine que eu defini uma referência, mas quando eu olho aqui, eu acho que vou botar esse negócio aqui para cima, quer ver? Para vocês entenderem. Aqui vai ser um delta t. Agora, você concorda comigo? Se eu for trazer para cá, esse sinal continua para cá assim, ó. No tempo t igual a 0, no indutor ele vai estar aqui menos e máximo. Para o indutor puro, ele desloca 90 graus. Gente, isso aqui já está comprovado. Se o indutor estiver sozinho, é 90 graus. Mas se ele estiver associado com um resistor, ele não vai ser 90 graus. Eu vou ter uma comparação entre eles. Imagina aqui uma coisa. Eu vou pegar aqui um outro gráfico. Nesse gráfico, imagina aqui o seguinte, olha. Eu quero pegar esse ponto aqui, tá certo? Eu vou ter esse ponto, tem esse ponto, tem esse ponto, tem esse ponto, tem esse ponto. Eita, tá formando uma circunferência esse negócio. Tu concordas comigo que cada ponto desse é uma velocidade, ele vai estar ocupando posições aqui no meio do caminho? Samuel. Então, quer dizer o seguinte, para cada um desse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em cada ponto desse daqui, meu irmão, ele vai estar num ângulo diferente. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui vai estar num ângulo alfa. Esse daqui, deixa eu pegar aqui. No ângulo beta. Esse daqui, deixa eu pegar aqui o azul. No ponto específico, tá? No outro aqui, alfa, beta, gama, sei lá, alfa, beta, gama, delta. Gente, eu posso colocar aqui qualquer letra que eu quiser, letra grega lá, ou ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3, não importa. Entendeu? Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, cada ângulo, cada ponto desse, ele assume um valor diferente. Agora, tu imaginas que no ponto 3, vou pegar aqui o ponto 3, por exemplo. No ponto 3, se eu pegar lá o ponto 3, é um lilás. O que eu tenho? Esse ponto que eu tenho aqui, você concorda que eu vou ter aqui um A, o que é no ponto 3? Eu tenho aqui um B, mais um A. Se eu somar esses dois, o que vai dar? O ponto 3. Não é? Espera aí. Gente, tudo aquilo que o resistor, normalmente um resistor puro, ele sempre vai interferir no circuito. Um resistor, ele não defasa, ele não desloca a corrente. Acontece a tensão, pela lei de Ohm, acontece a tensão, acontece a corrente, simultaneamente, ele não defasa o sinal. Mas o indutor e capacitor defasa. Mas se ele não defasa, você concorda comigo, se ele não defasa, então o seno vai ser sempre 0. Então, o seno, ele vai estar num ponto, aonde está acontecendo? Então, eu uso aqui, na horizontal, eu uso o resistor. Na vertical, eu uso o quê? A reatância.
ou XC ou XL. Gente, XL vai ser sempre negativo. Por que negativo? Por conta disso daqui, ó. XL vai ser negativo. Por quê? Porque é como se, no instante t igual a zero, a corrente assume um valor negativo. Se a corrente assume um valor negativo, é o seno de alguma coisa para trás. Olha aqui. Na minha circunferência... Cadê a circunferência? Cadê a minha circunferência? Aqui. Na minha circunferência. Aqui, ó. Você concorda que o seno vai ser positivo aqui e negativo aqui? Então, se ele assumir um valor negativo, é porque alguma coisa forçou ele para baixo, de forma negativa. Então, a corrente, nesse caso aqui, o que é que eu tenho? A impedância provoca esse deslocamento. Quando o indutor é puro, ele desloca menos 90 graus. Se é um capacitor puro, se eu aplicar isso aqui num capacitor, isso aqui Z, se ele for indutivo. Agora, se for um capacitor, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Azul não, o que eu quero? O verde. Se isso aqui for um capacitor, se esse Z for um capacitor, o que vai acontecer? Gente, o capacitor, eu vou botar num tempo, depois que ele carregou e descarregou. Então, acontece o seguinte, na hora que a tensão está zero, eu vou dizer, na hora que ele está zero, o meu capacitor está mandando a carga máxima. Então, o meu gráfico da corrente seria aqui, ó. Ele estaria aqui. Quando estiver no máximo, ele está no zero, porque ele vai estar carregando. Ele desloca a corrente exatamente o contrário do indutor. O capacitor, ele tem uma propriedade inversa do indutor. Gente, então se eu colocar um indutor com um capacitor em série, anula. Ele elimina a defasagem, porque um adianta, o outro atrasa. Se um adianta, o outro atrasa, o equilíbrio entre eles vai dar o quê? Zero. Então, mas qualquer combinação, então o capacitor, se eu fizer um resistor com um capacitor, ele vai estar por aqui. Ele vai assumir essas posições, tá aqui, ó, de cada posição do meu vetor. Então, eu vou ter a impedância, vai definir se ele está atrasado ou se está adiantado. Só para explicar, porque na primeira questão, ele já vem aqui perguntando qual que é a defasagem. Determina a defasagem. Meu amigo, a defasagem dá direta pelo ângulo. No item A, qual que é a defasagem? Eu vou ter aqui um V. Quando eu olhei, o que ele tem? Eu tenho uma impedância. A impedância dele dá um ângulo de 45 graus. Tá certo? E ele tem um valor de 50. Tá certo? Esse ponto aqui é minha impedância. O que ele quer dizer? Se eu peguei V sobre I, o que ele tem? Ele tem um valor aqui que é um módulo de Z com um ângulo de 45 graus. Então, se eu tiver V igual a Z vezes I, se concorda Z aqui não tem 45 graus, então ele vai influenciar o ângulo que está na impedância. Então, de cara, na letra A, qual que é a defasagem? 45 graus. O quê? Positivo. Opa, peraí. Então, eu já posso deduzir que isso daqui eu associei um capacitor com um resistor. Opa, aqui é um R. Por quê? Se eu peguei dessa forma, quando eu associo os dois, resistor vai ser sempre na horizontal. Capacitor vai ser sempre na vertical. Entendeu? Quando eu faço a soma deles, o que vai dar? O ângulo, se for aqui de maneira que dê R e o XC, tá? O XC, o que eu vou ter? O ângulo de 45 graus. Se for módulos iguais, eu vou ter que calcular. Pode ser que esse negócio dê assim, ó.
Qual que é o ângulo? Variou o ângulo. Entendeu? O ângulo aqui, ou fase, é diferente de 45, 60 graus. Espera aí, se ele chegar até 180 graus, não quero nem saber. Entendeu? O detalhe é que eu vou ter sempre uma situação que, se for positivo, é capacitivo. Se for negativo, no meu caso, se o meu vetor for negativo aqui com um resistor, o que vai acontecer? Eu vou ter, aqui vai ser, ó, aqui é o meu zero, aqui não é negativo, então aqui vai ser um XL. O ângulo de defasagem é exatamente o ângulo que a impedância provoca. Mas, professor, como é que dá 45 graus? Ué, a combinação, porque o resistor é 0 graus. Todo resistor é 0 graus. O resistor ele tem um módulo de R. A impedância devido a um resistor ele é igual ao módulo de R com um ângulo de 0 graus. Sempre vai ser. Entendeu? Se uma impedância, por exemplo, uma impedância, um Z devido a só um capacitor, vai ser um módulo do XC com ângulo de 90 graus. Uma impedância do indutor vai ser um módulo de XL com ângulo menos 90 graus. Agora, se eu combinei, espera aí, pelo cálculo que nós tivemos vamos dizer, o Z, R mais ZL. O que vai dar? Eu vou ter igual o quê? Um Z equivalente. Um Z equivalente. O que eu tenho? Um ZR está aqui, o módulo de R, e o ZL é o módulo de XL. Quando eu somo esses dois, não apareceu um número complexo dessa forma aqui, com ângulo que menos, sei lá, θ grau. Entendeu? Então, eu vou ter que somar dois números complexos. Aí eu vou usar as operações. Se eu vou somar dois números complexos, opa, peraí. O equivalente, tá, gente? O equivalente, XL mais XC. Quando eu tenho um ângulo aqui diferente de 90 graus, então eu fiz uma associação. Nesse caso, do indutor, na letra A, do indutor com capacitor. Do resistor com o capacitor. O Z2, por exemplo, ele é o quê? A associação do resistor com o indutor. Agora, o segundo aqui, Z4. Automaticamente, o que eu vou ter? Se eu peguei aqui a letra C, ô Luiz, C, deixa eu pegar aqui outra cor. O que eu tenho? Eu tenho aqui o Z4. Z4 é igual a 50 mais 80 J80. O quê? Em ômega. Esse Z4, ele já é um Z equivalente de uma associação. Que eu não sei nem quem é. Eu vou partir direto para ela. Esse Z, quando eu pego esse Z aqui, a representação dele, o que eu vou botar? Vamos pôr no gráfico. Aqui. Eu vou botar 50 na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Eita, Paulo. Faz de conta que aqui é 8. Tá? Deixa eu fazer aqui. Vou fazer menor aqui. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imagine, eu tenho, cada tracinho desse aqui vale 10. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. O que deu esse número? Aqui, ó. Esse ponto aqui, esse Z4, esse ponto aqui, ele é o Z4. Quem é Z4? Z4, meu irmão, o resultante não é esse daqui? Ele não tem um módulo Z4. Quem que é? O módulo Z4 é esse comprimento aqui.
Quem que é o módulo Z4? Vai ser quem? Espera aí, aqui deu 50 e aqui 80. Quem que é o módulo Z4? Não é um triângulo retângulo aqui? Quem é? A hipotenusa vale quanto? Raiz quadrada de 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Entendeu? Qual que é o ângulo? Que ângulo que é esse aqui? Vamos passar a usar a fase. Que ângulo fica esse daqui? Esse ângulo vai ser igual ao quê? É um arco cujo... Espera aí. Seno ou cuja tangente. Tangente não é cateto oposto sobre cateto adjacente? É ou não é? Cuja tangente vale, por exemplo, aqui, B sobre A, que é igual. A fase vai ser o arco, cuja tangente vale o quê? 80 sobre 50. Ou, meu irmão, ou eu posso calcular esse módulo aqui. Qual que é esse módulo aqui, gente? Qual que é esse módulo? Alguém calculou, fez esse cálculo? 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Deixa eu calcular aqui. Alguém calculou? Espera aí. Que é igual 50 vezes 50, igual. É igual 80 vezes 80, igual. É igual esse mais esse, igual. Aqui que é igual a raiz quadrada, espera aí. Cadê a fórmula? Não, cadê a fórmula? Vamos ver aqui. Calcula para mim raiz quadrada de 8.900, dá quanto? Quanto dá a raiz quadrada de 8.900? 94,34. 94,34? Arredondando, sim. Então, esse módulo aqui, então vamos ver. O módulo dele vale 94,34. Agora, se você tem uma função na calculadora, quem tem calculadora? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver no meu celular. Alguém tem calculadora do lado aí? Cadê a calculadora no meu celular? Cadê a calculadora? Na calculadora, eu tenho que pegar a função, eu tenho que mudar a função. Alguém tem seno menos 1? Alguém tem uma calculadora na mão? Tem, professor. Você tem a calculadora? Eu tenho no celular. Eu acho que vai ser. Vê se aparece a função trigonométrica no celular. Sim, tem aqui, seno menos 1. Seno menos 1, na calculadora, ele quer dizer o seguinte. Deixa eu ir lá para minha lousa. Apareceu minha lousa? Esse arco cuja tangente vale 80 sobre 50, quer dizer o quê? Φ é igual tangente a menos 1 de 80 sobre 50. Quando eu tenho esse símbolo aqui, tangente menos 1, se eu tiver seno menos 1, isso aqui quer dizer, na calculadora, é o arco cujo seno, entendeu? Vale o valor, por exemplo, o seno desse ângulo aqui, o seno de φ, ó, a tangente desse ângulo de φ, ó, tangente de φ é igual B sobre A. Perfeito? Não é isso? Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. O seno desse ângulo, seno de φ vale quanto? Cateto oposto, né? B sobre a hipotenusa, que é o C. Então, quando eu coloco seno menos 1 de B sobre C, ele é igual a φ. Φ é o arco cujo seno vale B sobre C. Dá para entender esse seno menos 1 da calculadora?
que tem aí? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Eu não sabia não, professor. Então, o que acontece? Se na calculadora tem seno menos 1, mas aqui tem o seno. Eu vou pegar aqui seno de um ângulo aqui. Eu não tenho aqui o seno menos 1, vai ter... Deixa eu ver no celular. Não, ele só tem o seno. No meu só tem o seno. Professor, você tem que clicar no INV, quer dizer. E ele vai trocar INV, quer dizer. Ah, legal. Ele troca. Aqui, INV. Deixa eu pegar aqui, então, o arco, eu vou pegar no meu... Ah, legal. Bota INV, seno, aí calcula, por exemplo, aí, 80 sobre 93,94, quanto é? 94,34. Se eu pegar, já calcular direto, 80, que é igual 80 barra 94,34, vai ser igual a 0, vê para mim, seno menos 1, 0,84, 78, por exemplo. 78 não. 79 é 848. 0,848. Fecha o parênteses aqui. Cadê? Onde é que eu fecho o parênteses? Não, peraí. Só que aqui está radiano, não é radiano. Eu quero pegar aqui em graus. Eu tenho que mudar para graus. Não, eu quero em graus. Tá certo. Eu tenho que, ó, você tem a função, quando você vira o celular, tem graus e tem radiano. Não tem aqui do lado das duas setinhas, não tem, do lado tem radiano? Né? Eu quero, se eu clicar aqui, eu quero em degraus, em graus. Se eu quero em graus eu vou ter, porque deixa eu apagar isso daqui. Vai ser igual seno menos 1, inverso seno, 0,84, não, 0,848. Não, peraí. Inverso. Eu não estou sabendo aqui na minha calculadora, tinha que pegar aqui. Professor, no meu deu 57,58, arredondando. Então, 58 graus. Qual que é a defasagem desse daí? 58 graus. Então, eu posso pegar, legal, você já calculou aí, no meu aqui eu não consegui fechar, é 58 graus. Então, quando eu calculo aqui, o Z4, quando eu pego o Z4, vai ser igual a quanto? Vai ser o módulo dele, vamos botar assim, seno, qual que é o módulo dele? 83, quanto é que deu mesmo? 93, né? Deixa eu ver aqui, gente. 94,34? 94,34. Aqui é 94,34. Espera aí. 94,34 com ângulo de quanto? 58 graus? Porque quem é esse 94,34 aqui? É a raiz quadrada de 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Deu esse módulo. Qual que é o ângulo? O φ é o arco cujo seno é igual a quanto? 80 sobre 94,34, que aqui é o quê? É o C do ângulo. Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. Então, 94,34, que é igual a quanto? Não, seno de 80. Ah, tá, gente. 0,848. Então, o que eu tenho? Qual é o arco cujo seno vale 0,848? Você calculou, deu 58 graus. Ok? Conseguiram acompanhar? Então, o número complexo, eu vou traduzir ele na minha relação. Ah, então eu já sei, caramba. Quando eu tenho um número complexo desse, que eu peguei uma associação de um resistor com um capacitor ou com um indutor, ele fez isso.
Por exemplo, o Z4 aqui na letra D. O Z4 era para ter outra aqui, era Z3 e Z4. Aqui. O cara errou aqui. Então, aqui, a letra D, ele está dando com menos 30. Menos 30, peraí. Ele vai dar um negativo. O ângulo vai dar negativo. Concorda comigo? Ou ele vai dar lá um ângulo negativo, ou ele vai dar acima de 180 graus. Entendeu? Ele vai dar graus. Ok? Vocês conseguiram me acompanhar? Conseguiram me acompanhar? Conseguiu traduzir? Cadê o Marvel? Fala, meu amigo Marvel. Eu só conheci o Joel. Ele tá bem aqui do meu lado. Não acredito. Que segue o tiroteio. Ele tá bem aqui do meu lado. Ih, cara, então você acha que eu não vou ir, não? O Marvel tá aí, é? Não vai, não? Eu não tenho mais perna para correr do Marvel, não. Gente, conseguiram acompanhar comigo? Conseguiram entender? Então, essa daqui, eu tinha que ter feito esse daqui para vocês, olha, explicar o porquê do número complexo. Tudo isso, gente, o que eu admiro, o que eu gosto da matemática, é que ela vem assim, a princípio, quando eu estou aprendendo matemática, ela nua e crua, lá na sala da equação, porque não sei o quê, Meu amigo, isso é abstrata. Matemática é abstrata. Mas quando eu entro com a física, entendeu? Aqui em circuitos elétricos, eu consigo dar sentido para a matemática. Vocês podiam imaginar que o número complexo você estava mostrando que o ângulo vai estar... A corrente vai vir depois, ou a corrente vai estar acontecendo na frente aqui? Você tinha como pensar nisso? É tipo assim, eu ligo a chave, daí a pouco é que o motor começa a girar. É como se tivesse um tempo. Transcorre um tempo para começar a girar. Esse é o fenômeno. Por quê? Porque o indutor começa a se carregar, ou vice-versa o capacitor. Agora, um negócio interessante que eu queria falar do capacitor. Vocês sabiam que o ar-condicionado de casa tem capacitor? Sabia que dentro do ar-condicionado tem um capacitor? Aquele negócio grandão, né, professor? Hã? Aquela caixa grandona, né? Não, que lá é condensador. Ah. Ele é o condensador e evaporador. Quando eu tenho assim o equipamento, quando é split, quando ele é de janela, é tudo junto, ali você não sabe quem é quem no processo. Né? Tá tudo dentro de uma caixa. Agora, quando você tem um split, a parte de fora é o condensador e a parte de dentro é o evaporador. Só que dentro do condensador, ele tem para dar partida para dar a partida, precisa de um capacitor. Por quê? Porque você concorda para mim, para o motor girar, olha só, onde é que eu vou falar isso? Para o motor girar, tu lembra que eu tenho que ter uma defasagem do sinal? Porque se eu não tiver diferença de potencial, se eu não tiver, um empurra aqui, outro empurra lá, outro empurra lá, outro empurra, aí o motor gira. Então, quando eu tenho diferença entre fases, aí o motor consegue girar, porque aí eu tenho um ímã está aqui e o outro ímã está aqui. Quando esse empurra, depois o outro vai na frente. Se eu tiver só um, ele fica num barulho, ele não consegue girar. Eu tenho que ter outro para dar um empurrão. O que ele faz no ar-condicionado de casa? Eu carrego o capacitor, na hora que eu liguei, liguei, alimentou uma fase. Aí a pouco o capacitor carrega aqui. Só que quando aí a pouco ele dá um tempo, descarrega, junto o capacitor com a fase, aí os dois, dá descarga, dá diferente potencial, o motor gira. Depois que girou, o capacitor sai fora e o motor continua. É um processo meio doido, mas é assim que funciona. Ele só funciona na partida. Por quê? Porque a hora que está zero o negócio ali. A hora que eu alimento aqui, a hora que eu alimento, aí o capacitor vai carregando,
aí depois os dois dão uma defasagem, porque um adianta, um carrega, depois que ele carregou, ele fica sempre naquele processo, um na costa do outro. Entenderam? Gente, vamos. Sexta-feira a gente faz outra brincadeirinha aí para a gente mostrar outra questão. Tudo bem? Acompanharam o meu raciocínio? Eu demorei aqui, eu vi isso aqui, se fosse mais rápido, mas não vai dar tempo, não, que 10 horas tem outra aula. Poxa, não vou poder ver vocês? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou correndo rapidinho, só vou ver vocês, falar oi para vocês e vou embora, tá bom? Pode ser? Vocês vão estar de tarde lá. Tá bom, eu vou ver se eu vou à tarde. E vai almoçar. Tá bom, vai ter mais gente à tarde. Eu vou ver se eu dou um pulinho à tarde lá com vocês. Tá bom, então? Ficamos por aqui? Vamos botar a lista de chamada? Ok? O povo nem avisa que vai cedo, professor. Fiquei chateada, me excluíram. O que foi, Dani? Pois é. Nenhum deles vai cedo. Você vai estar à tarde? Vocês vão estar à tarde, todo mundo? Sim. Chateada. Até que hora vai ser a aula de vocês? Acho que até 5h30, né? Porque vai ter prova de português. Vai ter prova de português. Que hora é a prova de português? 15h40, começa. E vai até que horas? 5h30. Eu vou passar no final do dia aí, daí o trânsito é complicado. Professor. Oi. Na hora do almoço. Vocês vão estar almoçando lá? Eu vou sair de casa 1h20, porque da minha casa para a escola não demora muito, não. Mas na hora do almoço... Então, vamos ver. Nós vamos nos ver. Fala, GG. O GG tá mandando ok para quem aí, GG? Professor. Fale. O senhor vai disponibilizar essa videoaula depois no Classroom? Vou sim. Ok. Tá bom? João Miguel levantou a mão. Fala, Jones Miguel. Gente, que coisa linda. Cliquei sem querer. Hã? Eu cliquei sem querer. Tá bom. Quem mais tem? Gente! Beijo no coração de vocês. Eu também estou. Beijo, professor. O Gustavo é um falso, professor. Ele não chamou a gente para ir para a escola. Esqueceu Homem eu, a sério. Rafael e a Regina. Olha, não sei, Eu né? chamei? Eu chamei foi por sei, 70 né? vezes e Olha vocês não só, quiseram Não vir. chamou, não. Você falou que veio ia me na mandar hora do mensagem almoço. Agora Eu pra e ir pro Marlon. Matias. Eu não sei, Vamos ver não. o que tá passando. Ixi. Aqui o Gustavo, Pedro. Gente, olha, gente, vamos fazer as pazes. Jesus disse para que amássemos, não para que Não, amassemos. o grupo Colômbia Olha o acabou, tá? acento. Olha o acento. Acabou. Amai-vos uns aos outros. Nada de briga, viu? GG e Daniela. Mas ele não me ama como eu vou amar ele. Tu viu que gerou um ciúminho aí, tá, GG? Ou não quero... Professor, ele me trocou. Ele Qual é o devia papo aí que eu não ouvi direito? Não, peraí, deixa eu parar essa gravação aqui. Deixa eu parar a gravação. Deixa eu parar. Conte. Vai.